hoje, News e o Paraná, na cobertura das eleições municipais de Cascavel, nós continuamos a sequência de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital do Oeste e recebemos aqui na redação do jornal o professor Paulo Porto. Muito obrigada em nome da direção e da equipe dos jornais. Eu agradeço a sua disponibilidade em falar conosco. Obrigado vocês do Jornal Paraná, do Hoje News e por manter essa atração democrática tão importante para Cascavel. Que bom. Então, o Paulo Porto é professor, né? Bastante conhecido como professor da UniOeste, é formado em História, tem doutorado em Educação, está no segundo mandato de vereador, isso. Tem como vice a Margarete Rosati, do PCdoB, com a chapa que forma, né, a chapa Coligação Democrática e Popular Cascavel da Gente. Isso. Então, Paulo, você é conhecido como professor da UniOeste, é conhecido como indigenista, né? Sua causa, eu acho que fala até mais, né, de você que isso. Está terminando seu segundo mandato. O que te fez disputar um cargo para gestor? Essa pergunta é excepcional, que tem que fazer para todos os candidatos, inclusive. Eu cheguei em Cascavel em 2000. Em 2000 eu sou de Araraquara, cidade de São Paulo, né? E a gente fala que nós temos sempre duas cidades. A cidade que a gente nasce e a cidade que a gente mora. A cidade que a gente nasce é a cidade natal. Aqui mora a cidade que a gente escolheu para viver. A cidade do coração, que a gente fala. E Cascavel, há 20 anos atrás, eu escolhi para viver, vim aqui. Hoje eu tenho minha filha de 18 anos, é cascavelense, é cobrinha, né? Cascavelense da Gema. Formei minha família. Aqui me formei como professor, eu trabalhei em várias universidades privadas antes de vir para a UniOeste. Aqui em 2004 a 2008, eu me tornei secretário municipal do governo de Zé Tomé, no cargo de assuntos comunitários. E eu tive a oportunidade de conhecer uma Cascavel que poucos conhecem, a Cascavel dos Bairros. Que as assuntos comunitários trabalhava com as associações de moradores na época, que hoje inclusive são muito mais precarizadas. Há 15 anos atrás era um movimento fortíssimo em Cascavel, o Carla com certeza lembra disso. Você deve lembrar de lideranças como Eurídice do Floresta, o saudoso Quevedo, eu lembro sempre do Quevedo, alguém que a gente ouvia muito, que brincava do baixo clero, né? Ele tinha essa brincadeira. Existe até a UCAN, né? Isso, a UCAN, na época o Irineu Weber era o presidente, Vanderlei do Conselho, então você tinha o Maguila, que hoje se encontra na Câmara de Vereadores como assessor, então você tinha um movimento pujante que me ensinou muito e me permitiu conhecer essa Cascavel mais distante, mais à periferia. Em 2012 me elegi vereador. Eu já estou no segundo mandato, caminhando para o final do segundo mandato. Então eu tive o privilégio de conhecer os dois lados dessa mesma moeda que é a cidade de Cascavel, ou seja, a Cascavel na perspectiva da máquina pública, como secretário e como gestor, e na perspectiva do legislativo, que você tem um papel diferente, um papel de fiscalizar e acompanhar as ações do executivo. Isso, ou seja, esse conhecimento que eu tenho por Cascavel e um profundo amor que eu tenho por essa cidade, me permitiram, ou seja, me apontaram a necessidade de me alçar como pré-candidato ainda, né, já candidato a prefeito de Cascavel. Mas deixando claro também que isso não pode ser um projeto pessoal, você tem que estar ancorado com partidos políticos. Esse projeto hoje é um projeto coletivo, a partir do PT, do PCdoB, de companheiros do PSOL que não estão conosco, mas estão conosco nas ruas, companheiros da rede. E também, Carla, por uma coisa, um dado muito importante, é que hoje nós temos 8 candidatos a prefeito. Se você avaliar os 8 candidatos, 7 deles, 7 sem sombra de dúvida, estão alinhados a um determinado espectro político, Ratinho e Bolsonaro, uns mais, outros menos. Então nossa candidatura vai dar ao eleitor cascavelense que não se identifica por N motivos, nem a Bolsonaro nem a Ratinho, tem uma opção de voto. Eu acho que esse é o papel nosso também. E também um dado que eu sempre gosto de falar, Cascavel desde sempre, cara, e você conhece a política tanto mais do que eu, que está acompanhado desde sempre como editora política do Jornal Paraná, do Hoje, Cascavel sempre foi governada a partir de uma panelinha que eu vou chamar do patronato. Ou seja, tanto que alguns brincavam que Cascavel, né, não é bem verdade, mas um exagero, era fazenda iluminada. O Requião falava isso de maneira irônica. E desde sempre tem sido assim, ou você elege prefeitos ligados ao patronato, representantes fiéis, como é o Paranhos, ou você elege o próprio patronato. Tanto não vou dar um exemplo para não ficar falando de maneira leviana, o vice do Paranhos, o Paranhos não só representa o patronato, como o seu vice é o próprio patronato, é um grande empresário local. Cascavel tem que romper essa panela com candidaturas não alinhadas ao patronato, mas alinhadas aos interesses da coletividade. Quando eu digo coletividade, eu digo todos os cascavelenses.
Cascavel, por exemplo, é uma cidade rica. O nosso PIB, não orçamento, o nosso PIB é de 7 bilhões e meio. 7 bilhões e meio, segundo parte, 7 bilhões e meio. O último dado que a gente tem. O nosso orçamento municipal é de 1 bilhão e 300. Mas nós somos uma cidade rica, inclusive com IDH muito alto, uma renda per capita alta. Agora, tem dados que nos assustam em Cascavel. 86 mil pessoas, das nossas 340 mil cascavelenses, estão no cadastro único. Cadastro único, todo mundo sabe, é da assistência social, são pessoas que necessitam de auxílio federal, municipal, estadual para sobreviver, para poder comer. 86 mil pessoas, quase 1/3 da nossa população. E 15% da nossa população, segundo dados do Executivo, não são meus, vivem em pobreza extrema. O que é a pobreza extrema segundo a ONU? Vivem com menos de $1 por dia. Então você tem 15% da população cascavelense que ganha uma passagem de ônibus por dia. Então você imagina você com R$5 por dia para comer, beber, para poder fazer necessidades básicas, poder comprar produtos de higiene, vestir seu filho e pagar aluguel. Essas pessoas fazem parte da nossa população, ou seja, nós somos uma cidade rica, pujante, mas ainda com bolsões de pobreza. Nós precisamos debater isso de maneira muito, muito assertiva. Então, nossa candidatura vem nessa perspectiva. E a gente pensa Cascavel a partir de, eu já vou finalizar, já falei muito, de 3 eixos. Um eixo político, que é romper essa panelinha, como eu acabei de falar, eu já inclusive determinei o que é essa panelinha. Um eixo socioeconômico, debater as questões e as contradições da nossa rica e bela cidade que é Cascavel, e uma perspectiva, eu vou avançar, de sustentabilidade ambiental. Nós vivemos numa das cidades que mais consome agrotóxicos do mundo, não do Paraná. Nós temos hoje uma crise hídrica se avizinhando. Cascavel, segundo a própria Sanepar, nos próximos 20 anos teremos problemas de potabilidade de água. Cascavel tem 1.272 fontes georreferenciadas e dessas 30% tem alguma proteção e só 2% tem a produção ideal, que é a produção solo-cimento. E eu andei pesquisando junto com a ONG dos Rios, a gente tem debatido muito isso, e para você proteger todas 1.272 fontes de Cascavel de maneira adequada, sabe quanto custa? 5 milhões em 4 anos. Quer dizer, como é que se não se gasta 5 milhões em 4 anos para garantir nossas fontes preservadas? Claro, é uma questão de gestão. Então, eu quero colocar tudo isso em debate nessas eleições, para que o cascavelense possa optar que gestão que ele quer, que estado que ele quer, que campo político ele pertence. Claro que vai ser uma eleição muito diferente, nós estamos num momento de pandemia, né? Agora, é necessário isso ser pautado. Então, creio que respondendo a tua pergunta, é uma pergunta muito difícil de responder, quer dizer, difícil que eu falo, temos que esclarecer. Por que nós queremos ser candidato? Para pautar todas essas questões junto ao cascavelense, ele ter opção de poder optar por uma Cascavel diferente. Então, e aí, em contraponto a tudo isso que você está dizendo, também tem um lado que eu gostaria de saber até que ponto afeta a sua candidatura, porque o país vive um momento de divisão muito evidente, né? Perfeito. Inclusive, como você disse, 7 candidatos representam o que hoje se intitulou direita, né? E você vem representando a esquerda, né? E isso tem uma guerra, especialmente na rede social, de difamação, né? Ou direita não presta, ou esquerda não presta, generalizou. Virou um fla-flu, né? Virou um fla-flu. E aí, eu te pergunto, quanto que você acha que isso vai influenciar? Porque Cascavel, historicamente, né, tem um comportamento muito mais conservador. Perfeito. Primeira coisa, né, assim que eu entendi que eram 8 candidatos, fiz até um pronunciamento na Câmara de Vereadores, essa semana, terça-feira, falando isso, falando, olha, somos 8 candidatos e nós temos que ter um pacto para o Cascavel. Nós temos que fugir do fla-flu, em defesa do cascavelense. Tem que ter, quem me conhece o meu mandato, sabe que eu sou conhecido pelo meu republicanismo, por bem ou por mal. Eu gosto do diálogo, gosto de conversar. Você nunca vai me ver fazendo agressão gratuita. Eu posso debater proposta, isso eu vou debater e sou muito firme nisso. Agora, discurso de ódio não espere desse vereador e desse pré-candidato. E eu tenho falado com vários pré-candidatos, inclusive com quase todos eles, tenho conversado, e todos concordam comigo, nessa perspectiva de fazer uma eleição sem fake news, uma eleição sem ódio, tentar fugir dessa, não é nem polarização, desse fla-flu, às vezes irracional, né? E a gente debater propostas, porque o povo cascavelense tem que ter direito de optar sem ser enganado, sem entrar no discurso do ódio, sem ser arrastado por esse fla-flu irracional que nós nos transformamos hoje. Claro que esse fla-flu esconde 2 concepções de Estado.
uma concepção que eu vou dizer, como você colocou, mais à esquerda, outra mais à direita, como sempre teve, inclusive, desde a República Francesa. É que hoje parece mais evidente. Hoje... meio que popularizou, vamos dizer assim, né? Generalizou. Porque a palavra direita e esquerda vem da Revolução Francesa, né? Quando que, você inclusive a metade nem sabe, acho que significa. Não tem ideia, né? Quando cai a monarquia na França, acho que é Luís XVI que é guilhotinado, e você tem a primeira república, o primeiro estado república que se diz uma república, você chega no Congresso do Povo, os deputados eleitos, que é que surge a lógica republicana, surge na Revolução Francesa, que nós temos até hoje, que nós inventamos de melhor, inclusive, né? Na perspectiva democrática. Você entrava no Congresso francês, a sua direita ficava os que queriam a volta do rei, a esquerda os que queriam a revolução, daí os conservadores queriam conservar o que era e os que queriam avançar nas transformações, daí vem a direita e a esquerda. Não é xingamento nenhum nem outro, são concepções de mundo, né? Então eu acho que nós vamos ter um desafio muito grande, nós candidatos, de tentar romper isso e superar e conseguir apresentar propostas. Espero, eu tenho feito esse apelo público para os outros candidatos, tem sido muito positiva a resposta, que a gente consiga se manter em debates propositivos. Claro que a rede social está num momento diferente, né? A eleição de 2018 foi a pior eleição que eu vi na minha vida, em todos os sentidos, nisso sentido, né? Como se tivesse aberto, estão portando os infernos, né, das redes sociais nessa perspectiva da violência, do ódio, do fake news. Eu espero, e se depender da nossa candidatura, e creio que também, né, dos demais, espero os demais candidatos, nós vamos ter que superar isso, porque se a gente, não nós, mas se apostar no ódio e na desinformação, o resultado é mais ódio e desinformação. Então nós vamos ter que superar isso. Eu acho que vai ser o grande desafio meu, de todos os candidatos, conseguir fazer um debate propositivo, sem avançar, sem cair nesse discurso da desinformação que infelizmente vem campeando no Brasil para fora. Quando você fala fazer um debate, como que você imagina que vai acontecer esse debate? Por quê? Primeiro que nós temos 8 candidatos. Então aqueles debates tradicionais conhecidos muito provavelmente não vão acontecer, porque é impossível pôr 8 candidatos para discutir entre si. Nós temos a pandemia, né, que a gente não pode também pegar o teatro, por exemplo, colocar os 8 lá, lotar, né, de pessoas e fazer isso acontecer. Como é que você imagina que vai acontecer esse debate? Ele não vai ser mais troca de discursos? Então, eu acho que nós vamos ter que pensar uma alternativa. Eu tenho falado com os outros meios de comunicação, estão todos com essa mesma preocupação sua, né? Somos 8 candidatos. Eu acho que nós vamos ter que garantir algum jeito, tem que ter algum jeito de colocar ou 8, ou 5, ou 6, não sei, pensar em pesquisas, mas a ideia é que as pessoas olhem no olho e debatam. Isso eu acho. Tem que ter a contraposição, né? Claro, tem que ter a réplica do outro, né? As pessoas têm que olhar no olho. Eu sou telespectador, quer dizer, eu sou telespectador. Eu tenho que olhar no olho, via televisão ou via rede social, do meu candidato e ver como é que ele se sai de uma pergunta que ele não esperava, ou se ele tem resposta para aquilo que eu entendo que ele tem que ter resposta, né? Ou seja, caso, espero que isso não aconteça, mas eu tenho ouvido muito isso, caso a gente abra mão desse debate mais tradicional, vai ser uma perda imensa para a democracia, né? Por isso que volto a saudar novamente vocês do Jornal Paraná, de estar mantendo a tradição democrática de entrevistar todo mundo, mas o ideal seria um grande debate com todos, temos que pensar alternativas. Agora, eu não consigo imaginar uma eleição, pelo menos eu acompanho eleições desde 82, que eu me lembro, né? A eleição que eu acompanhei para valer foi 89, minha primeira grande eleição, mas sempre teve debates, e eram decisivos. Exatamente. O que eu acho que talvez aconteça é que não sejam mais tão decisivos. Eu acho que hoje os debates talvez sejam devido à importância de Twitter, Instagram, rede social, das lives, mas seguem sendo muito importantes para a população se posicionar. Então, caso acontecer de não termos os debates adicionais, eu acho que perde a democracia. Eu acho que é um desafio para a grande imprensa ver como lidar com isso. Agora, claro que nós candidatos, quem quer debater e quem entende que tem proposta, vamos falar aqui no Paraná, quem tem café no bule, a gente quer debate. Mas e como é que vocês vão fazer, por exemplo? Como é que você faz, como é que você pretende alcançar o eleitor? Como é que você quer chegar até a tua informação com a pandemia, até o eleitor? Perfeito. Com a pandemia. Hoje existem poucas visitas presenciais, eu estou evitando, né? Em respeito ao eleitor, inclusive. A gente tem que ter cuidado, porque você tem que respeitar que estamos em plena pandemia, estamos aqui sem máscara, mas então numa distância minimamente segura. As visitas vão diminuir e tem que diminuir, né? Então hoje, quais são as grandes apostas? Você conseguir, a partir de lives, de redes sociais, que eu acho que inclusive é o que trouxe a eleição de 2018, acho que o grande diferencial foram as redes sociais, né? Conversar com as pessoas via Zap, fazer vídeos curtos,
criar um canal de comunicação com as pessoas e também, claro, os canais de televisão, os canais de imprensa tradicional como o Paraná. Agora é uma eleição diferente, tem razão, nós vamos ter que se adaptar a essa eleição diferente, até porque eu creio que não sei se será igual. Eu tenho tido muito cuidado, inclusive, de fazer qualquer julgamento frente aos gestores em relação à pandemia, porque é uma coisa única. Claro que eu tenho críticas aqui e ali, mas a gente tem que ter clareza que esses gestores estão enfrentando algo que inimaginável. Precisaram tomar decisões, né? Claro, inimaginável, né? Eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, acho que ele está errando demais. Eu tenho críticas ao Paranhos, mas ainda assim a gente tem que ter muito cuidado, porque é um momento que ninguém sonhava. A minha geração nunca passou por isso. E todos os dados que a gente tem é que o ano que vem a pandemia vai passar, mas vai seguir com as sequelas, podemos ter outras pandemias, ou seja, o mundo está mudando. Então nós vamos ter que criar canais de comunicação. Essas eleições, o que nós sabemos é que serão diferentes. Agora, como serão exatamente, nós vamos ter que construí-la. Entretanto, como você disse, seria uma perda imensa não ter os debates. E como é que vocês estão montando o plano de governo? Ou ele já está pronto, definido? Ela está praticamente pronto. Nós só não protocolamos ontem, queria protocolar ontem, porque existem algumas, eu quero ver algumas pessoas ainda, né? O que nós fizemos? Nós montamos grupos temáticos. Nós montamos um grupo de 15 servidores da saúde municipal, que elaboraram o plano de governo. Agora nós vamos sentar de novo para finalizar. Servidores da cultura, servidores do esporte. Sentei com economistas da UniOeste para pensar um plano de governo de geração de renda. Eu estou com uma obsessão de geração de renda, porque a geração de emprego e renda, o ano que vem vai ser um ano muito difícil, mas muito difícil para os pequenos, em especial os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Ou a gente tem um programa muito assertivo de auxílio a essas pessoas, ou então a crise vai se agudizar. A impressão que a gente tem, e não só a impressão, a ajuda não virá do governo federal, caberá aos municípios serem indutores da economia. Nós temos que entender isso como gestores no ano que vem. Então nós sentamos com amigos e professores e técnicos, mas economistas da UniOeste para pensar, apresentar um projeto factível, que não seja uma coisa demagógica, isso nós não faremos. Então nós criamos grupos temáticos de agricultura, coletivo de mulheres, que são os grupos que nós temos junto aos campos que nos apoiam, né, os movimentos que nos apoiam, e nós finalizamos 100 e poucas páginas, né? Nós devemos estar protocolando, eu quero protocolar até segunda-feira, porque final de semana eu quero sentar com esses grupos, me adonar, né? Me capacitar junto a esse plano de governo, que é o plano de governo que eu vou assinar e que eu vou defender em todos os seus detalhes, ou seja, vamos ter proposta para todas as áreas com algum detalhamento. Agora, tem coisas, claro, que são um pouco mais genéricas, né? Mas o nosso plano de governo, creio que será um plano de governo, assim, para ser debatido com muita qualidade junto à população cascavelense. Até depois das eleições. Sim. E caso seja eleito, como pretende formar o seu secretariado? Eu acho que primeiro tem que privilegiar a própria máquina pública, né? Tem que pensar os técnicos da prefeitura, primeira coisa, tem que ser um secretariado técnico. Claro que quando você pensa em secretariado, você pensa nas forças políticas que estão com você, não porque são forças políticas aliadas, mas porque pensam como você. Quando você monta um grupo político, você monta um grupo que tem uma afinidade política de proposta de governo. Então, claro que caso ser alçado à prefeitura, a gente entende que essa concepção política tem que ser posta em prática, porque ela foi eleita. Então, você acabou de responder essa pergunta, é o programa de governo, ou seja, o programa tem que ser executado. E para ser executado, temos que trazer pessoas que defendam esse programa, né, e que entendam esse programa. O gestor, o prefeito, e eu já fui secretário municipal, ele não pode ter, por exemplo, isso eu ouvi muito, né? Eu vi muito, como vereador, participei da máquina pública, não pode, por exemplo, meio ambiente vai ser o fulano, porque o fulano é uma pessoa que me ajudou, esporte. Ele tem que entender que toda secretaria conversa, e todo secretário tem que se mover a partir de um projeto de governo, não é da cabeça dele. Então, o que acontece hoje na prefeitura? Os secretários sendo bons técnicos ou não? É como se não se conversasse. Por exemplo, a ação social tem que conversar com o esporte. O esporte tem que conversar com cultura. Cultura tem que conversar com o pessoal de finanças. Ou seja, você tem que ter um projeto que seja uma teia que enrede todas essas secretarias. Eu vi isso, que eu fiquei muito impressionado, Carla, e eu queria fazer uma coisa, eu pensei uma coisa parecida com isso, quando em 2006 eu fui para Diadema. Fui para Diadema conhecer uma secretaria chamada Secretaria de Defesa Social. Diadema, interior de São Paulo. Isso.
era uma secretaria, uma super secretaria, que você conglomerava esporte, cultura, ação social, conglomerava a segurança pública, e você tinha os secretários, mas você tinha um projeto onde todas essas secretarias dialogavam entre si a partir de um conceito de política. Eu fiquei encantado, eu nunca tinha visto aqui. Ou seja, ela é uma prefeitura unificada a partir de uma proposta. Qual que é a proposta que nós temos? Se você lê o plano de governo, ele vai nessa lógica: geração de emprego, geração de renda e fortalecimento de políticas públicas para os mais vulneráveis. Nós queremos isso. Vou dar um exemplo, né, de proposta, né? Como é que você faz isso? Você faz isso às vezes com uma canetada. Nós temos a merenda escolar. São 13 milhões e meio por ano, que chova ou faça sol, a prefeitura gasta com as nossas 37 mil crianças. Chova ou faça sol, todos os anos. Então, dinheiro que já existe. Desse dinheiro, desses 3 milhões e meio, 11 milhões não ficam em Cascavel. São licitações, todas elas transparentes, mas licitações que vão para empresas alimentícias de Curitiba, Maringá, Londrina, grandes empresas. Olha, você pode fazer uma lei, inclusive eu apresentei essa lei para o Paranhos, coloquei na mão deles há 3 anos atrás e lamentavelmente não foi para frente, que é uma lei do executivo, não do legislativo, onde você obriga que o município gaste, por exemplo, 75%, 10 milhões em Cascavel para o pequeno agricultor. Uma canetada. Nós temos demanda para isso, temos oferta para isso. Você ia garantir 2 coisas. Primeiro, que o dinheiro fica em Cascavel. Você imagina 10 milhões na economia local, na mão de pequeno agricultor. Você gera emprego e gera renda. E segundo, você garante uma comida mais saudável na mesa das crianças. Não é difícil. Isso é emprego e renda. É você gerar renda, gerar emprego com os recursos públicos. Isso não é difícil, isso é muito fácil. Outro exemplo, uma proposta que nós temos: sábado livre. Coisa que já foi feita, inclusive, em gestões passadas. Você vai lembrar que teve uma determinada gestão que o domingo a tarifa era 0, lembra? Para as pessoas circularem. Só que domingo as pessoas querem... pouco tempo, né? Isso, que as pessoas querem ficar em casa. Domingo é para ficar em casa, é para almoçar na sogra, é para receber os filhos. Então, qual que é a nossa proposta? Sábado livre, fazer no sábado. Por que no sábado? Porque no sábado as pessoas circulam. Isso é bom para o usuário e bom para o comércio. Um exemplo, ou seja, algumas cidades já têm. Nós não estamos copiando, não estamos inventando muita coisa, nós estamos fazendo coisas que deram certo em outras cidades. A gente tem pesquisado isso. Quando você coloca a tarifa 0 no sábado no transporte urbano, o primeiro efeito que você tem, sabe onde é? No comércio. Imediatamente. Porque as pessoas consomem, as pessoas vão tomar um sorvete, as pessoas vão comer uma pizza, as pessoas saem de casa e vão visitar uma loja, acabam comprando uma bobagemzinha para o filho, para a filha. Ou seja, você incrementa o comércio. E outra coisa, e você permite, olha, a questão dos direitos, você permite que as pessoas circulem pela cidade, porque locomoção da cidade, você transitar pela sua cidade, é quase tão importante quanto acesso à saúde, acesso à segurança, acesso à educação, é direito teu. A tua locomoção não pode ficar estrangulada pelo teu limite financeiro, pelo menos não deveria. Claro, o sonho de todo mundo é tarifa 0, mas isso é sonho por enquanto. Mas você pensar, por exemplo, sábados, onde as pessoas possam transitar livremente, é um avanço. E com o aumento do comércio, o município é bom, porque inclusive ele recolhe mais. Então tem coisas que se retroalimentam. O ex-presidente Lula, ele falava uma coisa que eu acho genial, que ele fala assim: a solução da economia está no pequeno. Você investe no pequeno, a economia anda. Então, se você investir no pequeno produtor, no pequeno empresário, a riqueza se distribui. Eu acho que esse é o conceito, esse é o conceito que a gente quer debater quando fala em geração de emprego e renda e garantia de direitos. Porque o ano que vem nós vamos ter que manter as políticas assistenciais funcionando, todas elas, mas nós vamos ter que ir além. Além de manter as políticas assistencialistas e assistenciais, nós vamos ter que manter e ampliar, como nós vamos ter que avançar na geração de emprego e renda. Por exemplo, PA municipal. O PA municipal esse ano, o Paranhos destinou, acho que foi R$150 mil. Não executou. O PA municipal é quando você tem aquele pequeno produtor que ele vai vender para a prefeitura, ou seja, uma oferta praticamente garantida, ela vai levar para a Provopar, vai levar para a Casa Pop. Nós temos que ter um PA de 1 milhão, 2 milhões. Esse dinheiro fica no município. Ou seja, se a gente conseguir criar mecanismos de induzir, ou seja, você garantir que parte dos recursos públicos cheguem aos pequenos, que eles vão gerar emprego e renda, volta para a máquina pública. E você gera dignidade. Porque assim, como você disse, retroalimenta, mas o desafio é dar o primeiro passo, porque você precisa tirar do caixa, né? Perfeito. Você precisa tirar. E quando a gente ouve muito do gestor, não tem recurso para isso. Então, geralmente, os programas, né, do PT,
dessa ala mais esquerda, vamos dizer assim, tem esse caráter mais assistencialista, que você percebe uma presença maior do Estado, mas o Estado diz que está falido. Como fazer para que, nesse primeiro momento, você tire dinheiro do caixa? Uma economia de 1 bilhão e 3 não pode estar falido, mas vamos pegar, vou tentar responder de maneira assertiva. Isso é uma pergunta pertinente, tem que responder de alguma maneira, né? Vou falar que eu vou tirar da cartola, não vou. Vamos falar de IPTU, que é um debate impopular. Hoje o nosso IPTU nós arrecadamos 10 milhões a mais que Toledo e 100 milhões a menos que Maringá. Precisamos debater IPTU? Ou não? Precisamos debater IPTU. Precisamos debater uma justiça tributária mais, uma carga tributária mais justa para Cascavel. Eu acho que passa por esse debate. Passa por debate de prioridades. Por exemplo, recentemente o Paranhos gastou, 14 milhões de reais em ponto de ônibus. Que é importante. Que não estava nem previsto, ele tirou da cartola esse dia. O ano que vem, cara, nós vamos ter a renovação das estações das empresas de ônibus. Ele podia ter esperado o ano que vem, e não fazer no final do ano, às vésperas da eleição, o ano que vem, sentado com as empresas e colocar no pacote. Era inclusive que nós tínhamos combinado e debatido, eu debati isso com o Paranhos há 8 meses atrás. Porque eu falei, Paranhos, você vai ter uma grande chance o ano que vem, caso você for o prefeito, ou o próximo prefeito, de renovar. Nós vamos, porque vence o contrato de 20 anos do transporte urbano, para debater, por exemplo, energia renovável, ônibus elétrico, debater nova mobilidade para Cascavel. E, isso há um ano atrás, um dos grandes problemas, eu falava prefeito, são os pontos de ônibus, da questão do vandalismo. Você tem pontos que não funcionam, não existem, as empresas têm que ser responsáveis, não é a prefeitura, são as empresas. Coloca no pacote. Aí, para minha surpresa, ele resolve da cartola gastar 14 milhões para fazer os pontos, são importantes, mas poderia colocar no pacote ou no que vem no contrato. Não colocou. Então, são questão de prioridade. Ou seja, existe dinheiro para algumas prioridades. Esse 14 bilhões que ele tirou da cartola, nós podemos investir, por exemplo, em geração de emprego. Um exemplo, entre outros. Entendi. Você falou de Toledo, cidades vizinhas, a exemplo de Toledo e Foz do Iguaçu, eles têm uma prática já há algum tempo de destinar uma parte do orçamento para que os vereadores definam para onde que esse recurso vai ser aplicado, né? Tem suas regras, cada um tem sua forma de o percentual e como que vai ser feito, mas são emendas impositivas. Existe alguma intenção de vocês de adotar um sistema de maior participação na definição do orçamento do município? Sim e não. Pergunta boa. Primeiro, lembrar que era a promessa do Paranhos. Você lembra disso? Ele não fez. Só para lembrar. Eu sou contra. Como futuro gestor, se eu for, eu sou contra. Como vereador, eu achava estranho. Por quê? Eu acho que o papel do vereador é fiscalizar, ser vocalizador das demandas do executivo e fazer leis. Não é destinar recursos para o papel do executivo, na minha opinião. Eu tenho um pouco eu me incomoda um pouco essa emenda impositiva, seria mais ou menos isso, né? Que a gente falaria isso no nível nacional. Eu acho que é o papel do gestor. Ele foi eleito para colocar o programa em prática, né? O papel do vereador é fiscalizar o executivo, se ele está fazendo tudo direitinho, se ele não está roubando, questionar quando entende que o dinheiro, como eu estou fazendo um ponto de ônibus, não falando que o Paranhos roubou. Eu falei, eu não seria a minha prioridade. Como vereador eu posso fazer isso, eu questiono publicamente, olha, o executivo aqui tem prioridades invertidas, né? E fazer audiências públicas, trazer temas importantes para o debate regional, local, inclusive estadual às vezes. Agora, por que a tua pergunta é boa? Porque nós faremos também, de que maneira, orçamento participativo, aí sim, orçamento participativo. Você destinar parte do orçamento municipal para a comunidade debater, não o vereador. A ele que ele vai lá, debater com a comunidade onde ele pertence. Ou seja, fazer, como já foi feito em Cascavel, inclusive, você separar, você ir nos bairros de Cascavel e falar, olha, para essa região o executivo tem para destinar tantos milhões. Como é que vocês, a comunidade, querem? Vocês querem mais um CNEI? É para revitalizar as praças, um posto de saúde? Nós temos isso aqui. O que vocês pensam? Traz a população para governar com você. Aí o vereador do bairro vai estar lá votando junto, o voto como morador da cidade. Isso eu defendo e está na nossa proposta de governo. Ou seja, como é que você traz a população para governar? Colocando ela no orçamento. Como é que ela está no orçamento? Ela destinando orçamento. Porque o que é prioridade, cara? Você sabe disso, prioridade é orçamento, o resto é a conversa, né? Se não está no orçamento, não é prioridade, por mais que a pessoa fale, né? Então, o que está no plano de governo, é uma marca nossa, né? Como se falou, da esquerda, do que é um progressista governar, e nós inventamos isso, inclusive em Porto Alegre, nos anos 80,
é justamente trazer o povo para governar, é o chamado orçamento participativo, ou seja, a comunidade, junto com o executivo, deliberar onde parte do orçamento para aquela região vai ser destinado, porque ela mora lá, ela sabe suas necessidades. Agora, respondendo a tua pergunta, eu, como gestor, não defendo essa proposta que o Paranhos falou que faria e não fez, eu estou falando que eu não farei já, né? De você entender que os vereadores têm que destinar X mil reais. Mas existe uma proposta de um orçamento participativo. Ah, sim, essa proposta sim, eu quero o povo, não o vereador, eu quero que o povo destine o dinheiro para a sua região e delibere e debata a política, porque aí tem uma coisa muito bacana, o povo se sente protagonista, ele governa com você, porque você governa com orçamento, né? Você não governa com discurso. A Prefeitura hoje tem 13 secretarias, mais a Procuradoria-Geral, que tem status de secretaria, e 6 órgãos de administração indireta, porque a CETRANS deixou de existir neste ano. Você pensa em manter essa estrutura ou já tem uma proposta para fazer uma alteração? A princípio sim, o que eu mudaria? E está no plano de governo também, parar com esse erro equivocadíssimo do Paranhos de fundir esporte com cultura, não deu certo. Como diz um amigo, vamos combinar. Não deu certo. Essa proposta foi de 3 anos atrás, eu como vereador votei contra, fui vencido, né? Não fui convencido e não estou convencido. Hoje nós temos uma pasta que é Cultura e Esporte, uma pasta só. Na época, inclusive, queriam fazer o descalabro de fazer Educação, Cultura e Esporte, que agora. E nós conseguimos tirar essa ideia da cabeça do prefeito, ficou só Cultura e Esporte, e está provado que não foi bom. Não foi bom nem para a cultura e nem para o esporte. Foi criada a Fundação de Esporte e Cultura para captar recursos. Eu fiz um requerimento esses dias perguntando quanto captaram. Resposta, nada. Nós criamos uma estrutura que não captou R$1, a não ser as verbas que já vinham. Ou seja, né, deu errado e deu ruim, né? Nós precisamos rever isso e voltar a ter as 2 pastas com autonomia. Isso está inclusive na proposta, uma das nossos, está no nosso programa de governo, ou seja, vai voltar a ter 2 pastas autônomas, isso sim. Agora, em relação a toda a máquina pública, eu não tenho nenhuma intenção de mudar, de ampliar, mas isso com certeza nós faremos. Quer dizer, nós faremos. Então, vamos voltar a ter Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, em defesa do esporte e da cultura, que são 2 pastas para mim fundamentais para a humanização e de políticas públicas. Seria a abertura de mais uma secretaria, sim. dizer assim. Nesse sentido, sim. Alguns discursos, você acompanha a eleição desde 82, sabe disso, alguns discursos são padrão já de candidato, né? Vamos priorizar a saúde, vamos priorizar a educação, não vou lotear cargos, sim. né? Vou escolher só secretário técnico, né? É mais ou menos isso que a gente sempre escuta. Qual é a garantia que o eleitor tem que o seu governo não vai ser só de falar e não fazer? A garantia é os nossos 2 mandatos. Nossos 2 mandatos, um mandato como secretário, 2 mandatos como vereador, acompanhar o que a gente sempre defendeu, ou seja, eu tenho 2 mandatos, por exemplo, que eu nunca fugi ao que eu falei. Você sabe disso, cara, você me acompanha. Tendo voto ou não, popular ou não, eu tenho posições muito claras, né? Nunca me movi nessa perspectiva demagógica. Inclusive, todas as bandeiras que eu defendo, algumas são populares, outras nem tanto, você sabe disso. Mas eu sempre as defendi, sem medo, porque eu fui eleito para isso, né? Assim como eu fui eleito para isso como vereador, sendo eleito prefeito, eu vou ser fiel ao programa, eu fui eleito para isso. Ou seja, as pessoas não votam no Paulo Porto, as pessoas votam nesse programa de governo, pelo menos eu entendo assim a política, que elas querem esse tipo de gestão. Então, quanto a isso, a única garantia que eu posso dar é o meu histórico, como vereador, como homem público, né? O histórico que a gente tem dado nesses, eu terminando esse mandato, eu teria 11 anos de vida pública em Cascavel. Não mais, 12 anos de vida pública em Cascavel. Com a secretaria, né? 12 anos de vida pública, você tem um histórico a ser analisado, né? Então as pessoas que acompanham os nossos mandatos e acompanharam o meu trabalho na secretaria sabem que eu tenho cumprido fielmente as coisas que eu me tenho proposto a fazer. Então, nesse caso, a garantia é o nosso histórico, nós não temos outra garantia, não dá, a não ser essa, né? Eu até primeiro peço desculpas pela pergunta que eu vou te fazer, não tome como pessoal, mas você está falando muito de histórico. Como lidar com isso, sendo do PT, com tudo o que aconteceu nesse passado recente, envolvendo, né, o governo, os líderes, vários, né, partidários? Como que você vai lidar com isso? Eu fiquei muito à vontade, essa pergunta é importante. É importante até para a gente pessoal, né? Não tem nada de pessoal, pergunta política, fiquei muito à vontade. É uma pergunta que eu estou aguardando se fazer desde o início para ela fez a pergunta. Porque nós temos que debater isso. E me interessa essa pergunta, porque precisa dialogar com as pessoas, né? Primeiro, o PT é um partido que tem problema com qualquer partido.
Agora, tem partidos com mais problemas do que o PT, só que existe uma certa perseguição, eu vou te falar por quê em relação ao Partido dos Trabalhadores, uma certa perseguição nesse sentido. Vamos falar de corrupção então. Se você pegar os partidos que têm mais políticos caçados, não é o PT por corrupção. Primeiro é o PP, depois o DEM, o PSDB, o PT está lá embaixo. Se você pensar nos escândalos nacionais, o PT participou de alguns, como todos os partidos participaram. Mas houve, a partir de 2014, 2015, houve uma certa disputa política no Brasil por concepção de Estado. O PT defende um Estado, como você acabou de falar, um Estado mais amplo, fortalecido. O PT, com todos os seus erros e acertos, cara, tirou 36 milhões de pessoas da miséria. O PT, com todos os seus erros e acertos, para você que está me ouvindo agora, me lembra a sua vida há 6 anos atrás. Nós tínhamos mais emprego, a gente tinha mais renda, as pessoas comiam, as pessoas estudavam. Então, o PT, com todos os erros e acertos, ele fez muito pelo Brasil em relação à classe trabalhadora e também em relação aos empresários. O Brasil era mais pujante, era mais respeitado, você tinha uma perspectiva econômica muito melhor para todo mundo. Então, a diferença entre o PT e os demais partidos é que o PT erra como todos, mas o PT tem um legado para apresentar, os outros não têm. E na perspectiva midiática, você tem, por exemplo, então as fake news são hilárias, né? Esses dias eu recebi uma fake news do Lula, que o Lula tinha, como é que era a fake news? E o pessoal compartilhando. O Lula tinha uma conta de 1 trilhão de euros, eu não sei o que é isso, numa conta do Vaticano, que eles já querem bater no Papa também. Então essas coisas só acontecem com o PT, né? Então o PT é vítima de uma certa desinformação e onde haters que a gente fala na internet, por também defender coisas que certos grupos econômicos não concordam, que é, por exemplo, colocar o pobre no orçamento. Quem fez isso foi o PT. Então, respondendo a sua pergunta, que eu acho que tem que fazer mesmo, não tem nada de pessoal. Teu papel é fazer essa pergunta, eu tenho que responder, até como homem público, né? Senão fica em casa, não faço política. O PT errou como todos os partidos erraram. A diferença é que existe está me fugindo da palavra, mas você tem um destaque, achei a palavra, um destaque muito maior para os erros do PT do que para os demais. Ainda que o PT, no limite, se você colocar na balança, não tem errado menos. Pega os números. Tanto é, cara, que hoje, se você for avaliar, e for ver, inclusive, na perspectiva jurídica, todos os petistas estão sendo absolvidos. Delúbio foi absolvido. Genuíno foi absolvido. Agora, recentemente. E o Palocci está sendo condenado por delação falsa. E o Lula foi condenado por delação do Palocci, você lembra? O Palocci acabou de ser condenado por delação falsa. O Lula está sendo absolvido de tudo. Ou seja, as mentiras vão caindo por terra. Agora, o PT é um partido sem erro? Claro que não. Claro que não. Agora, claro que existe uma indisposição em relação ao PT pelo que ele representa politicamente. Eu não tenho dúvida, cara, que daqui a 20 anos, 15 anos, os livros didáticos de história, que é só com afastamento histórico você coloca os pingos nos is, né? Vão falar com todas as letras, mas com todas as letras. Você vai ler, a sua neta vai ler isso. A minha neta vai ler isso. Vai ler no livro didático de história falando, em 2018, uma articulação midiático-jurídica tirou o presidente Lula da disputa. Eu não tenho dúvida, já está ficando claro isso. Como, por exemplo, a gente entende hoje o papel do Carlos Lacerda nos anos 60. Nos anos 60, o Carlos Lacerda era um cara muito importante, era quase um mito. Hoje o Carlos Lacerda não passa de um escroque na história política brasileira, você sabe disso. Então eu creio que a história colocará os pingos nos is. Agora, o PT é perfeito? Claro que não, claro que não. Nós não podemos falar isso, como nenhum partido é perfeito. Agora, nós temos legado a apresentar, os outros não têm. E uma garantia de que esses erros, pelo menos os erros conhecidos não serão cometidos novamente. Eu falei, basta olhar a nossa história. Serão repetidos. Sem dúvida. Temos que aprender com os erros, né, cara? Não repetir. Não repetir, claro. Né? Neste ano o mundo parou por causa de um novo coronavírus, né? Sabe disso, a pandemia mundial. Na sua opinião, qual que é o aprendizado que a gente tira desses 6, 7 meses de pandemia? Tenho certeza que se tem uma lição dessa tragédia, que a palavra é tragédia, né? 187 mil mortes no Brasil. O Brasil responde a 15% das mortes mundiais. O Brasil responde a 3% da população mundial. E nós respondemos a 15% das mortes da pandemia no mundo, ou seja, está acontecendo hecatombe, a palavra é essa. Qual a lição que a gente pode tirar dessa tragédia? Primeiro, a importância dos serviços públicos. Imagina sem o SUS. Imagina o que seria sem o SUS no Brasil.
Primeiro, a importância do Estado, na perspectiva de política pública para os mais vulneráveis. Primeira coisa é isso. Até porque essa pandemia pega os mais vulneráveis. Segundo pesquisas da USP em São Paulo, a letalidade nos bairros pobres de São Paulo é 500% a mais do que a letalidade nos jardins. Isso é um dado para a gente parar, olhar e entender. E num país como o nosso, num abismo social imenso, as políticas públicas são fundamentais para mediar e pelo menos minimizar esse abismo social. Então, acho que a grande lição nossa, a primeira lição é a importância da máquina pública. Por isso, inclusive, voltando àquela discussão inicial, né, da esquerda e direita, o que a esquerda representa? Eu acabei não respondendo. Ela representa uma máquina pública fortalecida. A direita, uma máquina pública enfraquecida, e o livre comércio, a tal da mão invisível da Adam Smith. No fundo, o grande debate acaba sendo sempre esse, né? O que a esquerda representa? Uma máquina pública fortalecida, políticas sociais fortalecidas que cheguem aos mais vulneráveis. O que a direita representa? Representa a meritocracia, ou seja, o Estado não tem que se meter, e os mais vulneráveis têm culpa por serem vulneráveis, então que sigam vulneráveis. De certa maneira, a grosso modo é isso. A pandemia, ela apontou para nós a importância da máquina pública fortalecida, primeira coisa. E segundo, a importância da solidariedade. Nós somos solidários uns com os outros, né? Eu acho que essas duas lições nós temos que tirar. Ter um Estado mais fortalecido, um SUS fortalecido, investir na saúde pública, investir no servidor público, que vem sendo tão atacado, e também pensar muito mais fraterno, mais solidário. Eu acho que quem pôde, nem todo mundo pôde, quem pôde ficar em isolamento nesse tempo todo, né? Eu acho que pensou também novas maneiras de socialização, novas maneiras de interação com os seus. Acho que todo mundo viu essas experiências de um jeito ou de outro, né? Eu acho que essa pandemia nos ensinou isso. Então, primeiro, a importância da máquina pública, mas uma máquina pública na perspectiva de chegar às pessoas mais vulneráveis. Aí, vamos falar do campo de caráter, como você falou. Então, esse campo, essa perspectiva de Estado mais à esquerda, eu acho que isso fortaleceu, espero que tenha se fortalecido. E segundo, a importância da solidariedade. Vou dar um exemplo, porque eu acho que já está encerrando o tempo, não estou falando muito. Eu vou dar um exemplo. O MST, nessa pandemia, doou mais de 1 milhão de toneladas de alimentos. 1 milhão. No Paraná foram 500 toneladas. Nós temos que aprender a ser mais solidário, aprender com os outros e com as entidades sociais. Eu acho que foi o momento da gente olhar para o lado e entender que nós não nos bastamos, né? Você falou bastante do SUS e, na verdade, o sistema de saúde ficou em evidência no mundo inteiro, né? Grandes grandes economias também sucumbiram, né, nesse momento, isso ficou bastante evidente, mas está claro para todo mundo, né, a necessidade de fortalecer essa rede de saúde. Mas um outro debate que está em voga agora é a questão da educação. Perfeito. Como que vamos fazer com essas crianças? Porque já existem estudos que o prejuízo deste ano perdido vai comprometer essa geração que está, né? Isso é um prejuízo que você vai levar anos para conseguir recuperar na geração deles. Como que você acha que deve fazer para voltar às aulas? Primeiro assim, o prejuízo é morrer. Ou seja, teve um prejuízo relativo, ou seja, o prejuízo é a criança não voltar para casa. Agora, claro que tem um prejuízo pedagógico. Nós vamos ter que pensar, eu acho, duas alternativas. Primeiro, a gente aprendeu, inclusive, hoje nós estamos fazendo uma entrevista que vai ser transmitida, nós aprendemos a utilizar esses sistemas de comunicações remotas. A minha esposa ali, ela comenta o seguinte: eu fiquei 7 anos e meio sem fazer uma live como vereador. Nunca fiz uma live. Ela fala que ela chega em casa, abre a geladeira e sai uma live minha, né? A gente começou a aprender a fazer lives. Os professores passaram, muitos professores, inclusive todo o UniOeste, a rede pública estadual, a municipal, aprendeu a fazer atividades remotas. Nós nunca sonhávamos, nós não fomos preparados para isso, para fazer aula remota, e nem as crianças. Então o que eu acho que vai acontecer o ano que vem? Nós vamos ter duas saídas. Primeiro, potencializar alguns canais de comunicação remota. Eu acho que isso veio para ficar. E não é ruim. Nós temos que aprender a lidar com isso, e sem preconceito. E segundo, nós vamos ter que ter mais servidores na educação, as salas mais amplas, e vamos ter que ter mais instalações e contratar mais gente. É isso. Mas isso não se resolve, né? Em 3, 4 meses. Sim, é uma coisa para pensar para frente. Eu acho que não tem receita. Quem falar que está resolvido ou está fácil, não está fácil, né? Eu creio que nós vamos ter que lidar melhor com essa comunicação remota. Para nós é novidade. Eu cheguei a dar 2 ou 3, antes de me licenciar como professor da UniOeste, algumas tentativas. É muito difícil. Imagina o pessoal da rede municipal e da estadual, estão ficando enlouquecidos, e sobretrabalham, inclusive. Nunca trabalharam tanto, que trabalham o dia inteiro. Então nós vamos ter que dominar com mais eficácia e também gastar dinheiro público, que nem toda criança tem acesso a ter notebook, nem toda criança
tenha um acesso confortável a uma aula remota, né? Nem toda criança tem um lugar para estudar em casa, algumas não têm, então um problemaço isso. Essas crianças vão ter que voltar para a sala de aula uma hora. A sala de aula vai ter que receber, elas vão ter que ser salas mais amplas, vão ter que ter mais professores, salas com menos pessoas. É isso. Não tem como. Nós vamos ter que se adaptar, e adaptar nesse caso, voltamos à conversa inicial. Cabe ao Estado fortalecido. Não tem como a gente fugir disso. Por isso, qual que é a grande lição? A importância do Estado das políticas públicas. Por isso é importante a gente defender sempre servidor público e política pública e um Estado ampliado. Ao contrário do que alguns defendem, tem que enxugar mais, tem que gastar menos dinheiro. E nós vamos na contramão da história. Para encerrar, eu gostaria que você dissesse para o eleitor por que ele deveria votar em você. Peço licença para entrar na sua casa, né, para debater política. Vamos começar a hora eleitoral daqui a algumas semanas também, já se adiantando. Se você defende um Estado fortalecido, se você defende que os mais vulneráveis necessitam de governo, se você defende uma Cascavel mais inclusiva, se você defende uma Cascavel que quebra a panelinha dos que sempre mandaram na cidade, se você defende uma Cascavel que seja mais próximo dos pequenos agricultores, dos pequenos empresários, uma Cascavel que combata a pobreza, que combata a miséria de maneira sincera, cujo único comprometimento seja com você, seja com o trabalhador, ou com o pequeno empresário, com quem gera riqueza em Cascavel, nós somos uma opção. Agradeço pela sua disponibilidade mais uma vez, agradeço a todos vocês que assistiram, que acompanharam. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso site, depois a gente também compartilha o link, né, para que vocês também possam mandar para mais pessoas, até em função de todas as dificuldades nesse ano. Obrigada, até a próxima. Obrigado.